Você já trocou ideia com alguma cientista que trabalha na indústria da maconha? Hoje eu abro esse papo que eu tive com a Luna Vargas, para quem quiser entrar. Antes de tudo, eu vou exaltar que a Luna é goiana, nortista como eu, tá? Conterrânea do Cerrado. E ela é ativista, mestre em antropologia, educadora canábica no mercado legal do Canadá e tem feito um trabalho muito foda de investigação e principalmente de compartilhar com as pessoas os meios e os caminhos para quem quer, né? Os meios e os caminhos que podem ser seguidos para quem quer trabalhar em várias áreas nessa questão da maconha ou fora do Brasil também. Luna, eu admiro muito o seu trabalho, tá? Então, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui trocando esse papo com a gente. Comigo, na verdade. E eu queria te perguntar, antes de tudo, como é que tá o isolamento no Canadá? Como você tá? Dê suas saudações aí. Que é um prazer estar aqui com você. Eu também, desde a primeira vez que eu te vi, eu sabia que você era do Tocantins, e Goiás e Tocantins eram o mesmo estado até pouco tempo atrás, então somos aí mulheres do Cerrado. Fico super feliz de estar aqui, de ver seu trabalho também. Por aqui tá assim, o melhor que a gente pode estar na pandemia, né? A gente tem um governo aqui no Canadá muito bacana, tá dando auxílio, assim, apoio, tanto moral, né? Que é uma coisa que a gente nem isso a gente tem no Brasil. Então, tô passando bem. A cannabis aqui é um serviço essencial, então eu não perdi meu emprego. Estou trabalhando muito mais durante a pandemia do que antes. Isso foi uma coisa também que foi uma conquista assim, da indústria, né, com o lobby também, da própria indústria com o governo, para a gente ser considerado um serviço essencial durante esse processo de pandemia. E temos aí a luz no fim do túnel, que em breve, em julho, a população canadense vai estar vacinada. Então as aulas já estão sendo marcadas para começar. Tá indo tudo assim, né, dentro dessa coisa, né, tipo, impactante, horrível que está acontecendo no mundo. Eu acho que aqui, principalmente onde eu tô, que é British Columbia, aqui em Vancouver, na costa oeste, a gente está vivendo o melhor que pode se viver, se a gente pode dizer isso, da pandemia. Nossa, essa é a questão. Eu falo que quando eu vou trocar ideia com alguém que tá no outro país, eu falo numa realidade bem tão distante. Se lembra daquele filme do Shrek? Quando eles vão para o reinado tão distante, eu sinto que o Brasil tá assim de todos os lugares hoje. Luna, a primeira pergunta que eu queria te fazer é que, e já vem, né, cabendo com o que a gente acabou de citar aqui. Eu acredito que quando a gente lembra de onde a gente é, onde a gente está no nosso presente, ganha um tom diferente, né? Ganha um significado diferente. E aí eu queria te perguntar, quando é que essa planta chegou na sua vida, né? E se teve algum contraste muito grande com a sua família, com, né, o lugar de onde você era, com que idade, enfim. Bom, assim, a cannabis, ela está na minha vida desde sempre. Assim, minha família não é uma família, assim, tradicional goiana, aquela galera que é pós-setentista, então meus pais, eles são pessoas muito bacanas e abertas em relação a drogas, em relação a sexo, em relação à vida em geral. E eu também, assim, cresci mudando muito de cidade. Eu morei em São Luís do Maranhão, morei em Ouro Preto, morei em Nova York, morei isso tudo antes dos meus 5 anos de idade. Então, a gente tinha na família, assim, uma visão um pouco, assim, ampla do que é a vida, não só, né, daquele núcleo de uma sociedade tão tradicional como é a sociedade goiana. E também cresci na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar muito aberto, assim, tanto para questões, né, questões ligadas à espiritualidade, à religião, como as outras questões relacionadas à ayahuasca, a outro tipo de experiências, né, que a gente pode passar. Então, assim, pegando nessa parte da infância, meus pais sempre fumaram, não só meus pais, mas outras pessoas da minha família também, primos, tios. E então eu cresci num meio que eu sempre tive em contato com a cannabis, mas eu fui descobrir o que era quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, assistindo o Jornal Nacional. E aí eu vi uma bancada assim, com um monte de maconha, falando, os maconheiros foram presos. Aí quando eu olhei a bancada, eu falei, ué, mas é isso que meus pais e todo mundo que eu conheço faz o dia inteiro. Aí nesse momento eu entendi que aquilo era uma coisa ruim, que eu já sabia que era ruim, né, pelas notícias,
Mas aí, como eu já gostava deles e já sabia que não era um grande problema assim, então assim, essa foi a primeira vez que eu entendi o que era maconha, porque até então eu achava que era igual um chá. Eu ia perguntar isso agora. Se você começou a fumar antes dos 21 anos de idade ou depois dos 21 anos de idade? Então, assim, como eu falei, né, da minha relação com a Chapada, eu, por volta de, assim, 98, 97, lógico que tinha aquelas coisas de escola, né, de eu ser da turma da galera que era mais alternativa da escola, e eu tinha com as minhas amigas uma banda cover do Planet Girls. E isso, tipo assim, tinha 14 anos, 13, 14 anos. Então, e aí, nesse processo começou uma era, assim, principalmente na Chapada, das festas de música eletrônica. Então, não só com cannabis, mas com ácidos, MDMA e tudo que envolvia naquela época, mescalina, nessas festas. E eu tive essa oportunidade de ter esse contato com a psicodelia de uma forma assim muito bacana e dentro de um ambiente assim seguro e no meio do mato, né, no meio do cerrado. Então essa foi assim a minha entrada, digamos assim, primeiro cannabis. Eu acho que eu fumei a primeira vez, eu devia ter uns 14 anos. E eu não lembro desse dia especificamente, eu lembro mais ou menos assim da galera e do lugar, mas é engraçado porque eu acho que eu fumei algumas vezes até sentir, então não foi uma coisa muito marcante o dia, assim, eu já tentei puxar essa memória, mas eu lembro do primeiro dia que eu fumei haxixe, aí eu lembro, porque eu tinha 15 anos, eu estava na Espanha e aí tinha uns amigos da escola lá e chegaram e falaram, ó, temos aqui chocolate. E aí eu senti a primeira vez esse gosto, porque até então eu tinha experimentado prensado. E aí foi a primeira vez que eu senti um gosto assim incrível, e aí a partir daí eu comecei a entrar mais nesse mundo. Eu acho que eu devia ter uns 15 anos. Eu também, quando comecei a fumar, eu não saquei, assim, se foi exato. Não lembro, sabe qual foi o exato dia que eu fumei, que eu tive a minha primeira grande brisa. Eu lembro só de algumas tentativas de encontrar essa visão. Luna, quando que você decidiu que você queria ser antropóloga, né? E o que você queria ser antes, né? Quando você era bem jovenzinha, novinha, o que você queria ser? Quando eu era bem criança, assim, eu lembro que meu pai tinha uma namorada que ela era bióloga marinha, e aí ela trabalhava com aquelas tartarugas gigantes, e a gente visitou projetos, assim, então, assim, eu acho que o que eu queria ser era bióloga marinha. Eu falei isso durante muito tempo. E aí depois, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei para economia, para letras na USP e prestei para relações internacionais em Brasília. E aí eu fui morar em Brasília, fiz um semestre de relações internacionais e eu tinha um professor muito bacana e ele falou assim para mim, olha, as perguntas que você faz, assim, não tem nada a ver com assim, não vai dar certo nesse mundo das relações internacionais, você devia estudar ciências sociais. E aí eu achei ele muito carinhoso, assim, de entender um pouco, assim, mas eu não sabia que ciências sociais existia quando eu fui prestar vestibular. E aí, depois eu tinha uma amiga no Rio que fazia filosofia na PUC do Rio, e a gente se encontrava muito. E aí ela falou, olha, procura isso aqui, me mandou aqueles livros que tinha na época com todas as profissões. Ela falou, procura e vê isso, ciências sociais, que é a sua cara. Eu tenho vários amigos das ciências sociais e é a sua cara. E aí eu fui prestar. Falei, é isso. Quando eu li, era a coisa que me encaixava, assim. E aí eu larguei as relações internacionais e fui fazer ciências sociais na PUC de São Paulo. Saí de Brasília e fui para a PUC de São Paulo. E aí eu fiz ciências sociais e fiz o meu TCC na antropologia e trabalhei sobre as culturas tradicionais na cidade de São Paulo. Então foi uma pesquisa de campo super bacana. E aí já emendando no meu mestrado, que foi quando eu fui para a França fazer meu mestrado na UHSS, que é a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais.
e que eu fui pesquisar, já era uma sequência, né, desse estudo de culturas tradicionais, que lá na Europa isso significa música. Então eles pegam, né, a parte mais focada da música dentro das culturas tradicionais, e aí eu fui fazer uma pesquisa da WOMEX, que é a World Music Expo, que é uma maior feira que tem de música do mundo, que é o World Music, né? E aí eu fiquei 2 anos pesquisando música do mundo inteiro e o mercado europeu. Muito massa. Eu queria muito que você contasse também quando que você começou a trabalhar, né, com a indústria da maconha e se foi nessas indas e vindas, né, para fora do Brasil, porque querendo ou não, eu sempre vejo que, até quando eu conversei com a Alice, a gente trocou essa ideia também, quem consegue ter esse olhar, né, um pouco mais à frente do que é esse meio canábico e tudo mais, da riqueza que tem nisso tudo, é quem, querendo ou não, teve, né, esse acesso a algo que estava fora dessa realidade, né, super desigual brasileira. Eu tive, assim, quando eu tinha 20 anos, antes de eu entrar, né, na PUC, eu tinha 20 anos nessa época, 19 para 20, e eu fiz dread no meu cabelo e fiquei com ele dos 20 aos 30. Então, isso foram 10 anos, assim, de uma experiência, assim, de ser rasta, né, assim, e de partilhar dessa cultura, assim, de várias formas. Então, acho que isso, nesse meio tempo, eu pesquisava, visitava e fazia uma pesquisa paralela, assim, em relação à cultura da cannabis, assim, porque como a minha área é cultura, né, é estudar cultura, como antropóloga, então eu ficava muito focada nisso, assim. Eu fui para o Marrocos, morando na Europa, né, antes até de eu mudar para fazer meu mestrado, eu fui algumas vezes para o Marrocos, fui para a Jamaica, isso há 10 anos atrás ou mais. Há 15 anos atrás foi a primeira vez que eu fui para o Marrocos, e para saber como é que fazia haxixe, numa época assim que realmente era assim, não tinha mídia falando de cannabis, assim, era uma coisa que para Amsterdã muito, porque é 3 horas de trem de Paris, então eu já fui até bate e volta para ir em festa e voltar no outro dia. Então eu tive, assim, essa parte, né, tipo, digamos assim, de juventude, muito ligada a isso, e sempre muito ligada à música também, e às festas de música eletrônica. Então isso foi uma parte digamos assim, de uma pesquisa livre que eu fazia. Mas eu considero, assim, a minha entrada na indústria, né? Então, apesar de eu já ter esse conhecimento e esse background, assim, da questão cultural da cannabis, em 2016 eu fui para a Califórnia, porque eu fui para o Burning Man, que é também um festival, né, de música e cultura, assim, alternativa e também eletrônica, no deserto lá de Nevada. E aí foi a primeira vez que eu encontrei esse produto, que é um lubrificante de cannabis de uma empresa que chama Foria, que escreve. E aí essa foi a primeira vez que eu usei cannabis assim, tópica, e a primeira vez que eu tive tipo uma sensação também muito diferente da que eu tinha tido com qualquer lubrificante. E a partir disso eu comecei a pesquisar o que é que aquilo, como é que aquilo agia no corpo, assim. Então foi a partir disso que eu descobri o que era o sistema endocannabinoide. E junto com isso me veio, assim, várias revoltas. Eu acho que eu sou meio movida às revoltas. Assim, eu fiquei assim, como assim ninguém falou que existia um sistema dentro da gente que ninguém falou antes? Como assim ninguém me falou? Como assim ninguém falou que isso já estava no corpo do ser humano? Como assim, assim, ninguém falou que eu podia ter um orgasmo prolongado de minutos e que eu podia sentir um prazer muito maior com essa planta? Como assim eu não sei como é que meu útero funciona, e aí coisas relacionadas à mulher e tal. E foi assim, e isso tudo é negado, né? Negado pra gente de várias formas. E aí eu comecei a pesquisar isso. Nesse meio tempo eu voltei pro Brasil, já com esse produto, e até então estava usando ele até que ele acabou. E aí eu já morava em Salvador,
Casei e mudei para Salvador, porque eu sou angoleira, jogo capoeira Angola, então assim, Salvador sempre foi a meca, né, assim, onde moram os meus mestres, onde eu ia sempre passar 3 meses do ano, mas nessa época eu arrumei um namorado em Salvador e me mudei para lá. E aí, nesse meio tempo, acabou esse produto, e foi ao mesmo tempo que eu coloquei um DIU de cobre. E isso me gerou as maiores dores, umas coisas que eu nunca tinha vivido na vida, que eu achava que, assim, eu tinha uma leve cólica, assim, mas eu nunca tinha tido uma coisa desse tipo. E eu tinha algumas amigas, né, que ficavam de cama, que tinham vários problemas com cólica, e eu ficava assim, gente, mas será que é isso tudo mesmo? E aí, eu usando o DIU de cobre, eu cheguei nesse universo que eu nunca tinha vivido de dor. E eu comecei a produzir esse óleo, e aí eu começo a entender, né, que isso seria a minha entrada na indústria da cannabis, e comecei a fazer um próprio supositório. Aí você começa a desobediência civil para tentar, né, transgredir os limites do conhecimento negado. Exatamente, assim, e fazendo em casa, aí eu dei para algumas amigas lá de Salvador, e aí isso já era um boca a boca que foi crescendo. E já tinha. Aí foi a mesma época que estourou o Chapachana no Brasil, então as pessoas ficaram sabendo um pouco mais do que era aquilo, e ficou famoso, né? As pessoas perguntavam: você vende Chapachana? Eu falei: não, eu tenho um caseiro aqui, mas é tipo. Mas. E aí eu comecei, e eu vi, assim, né, nos depoimentos, assim, eu tenho uma amiga que ela tinha um bebê de 2 anos. E aí eu dei um potinho para ela e ela falava assim para mim, tipo, nossa, salvou meu casamento, e você não sabe em que nível você salvou meu casamento, assim, porque ela tava, sei lá, 2 anos com um bebê pequeno, com vários problemas, né, de bebê misturado com casamento e falta de libido e tudo mais, e ela conseguiu, assim, virar uma chave. Não salva o seu casamento, mas traga a sua libido de volta. Exatamente. E aí foi mais ou menos esse o contexto, assim, que eu considero a minha entrada, assim, na indústria, mas ao mesmo tempo eu estava, assim, longe de ter noção, né, naquela época, 2018, do que era realmente um produto de cannabis ou de como funcionava tudo, assim. Como que você explicaria, Luna, para alguém bem leigo, o que é que você faz hoje, né? O que o seu trabalho propõe? Então, o meu trabalho é uma coisa engraçada, assim, que nesse percurso que eu resolvi sair de Salvador e vim para o Canadá, porque ia ter o processo de legalização em 2018, foi 17 de outubro de 2018, e eu vim para cá em julho. E eu estava nessa missão, mais assim, uma experiência social mesmo, sociológica, antropológica, de estar aqui nesse momento da legalização, porque eu queria saber o que mudava numa sociedade, né, tipo, nesse momento. Então foi por isso que eu vim para o Canadá. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma indústria formada, com várias mulheres incríveis atuando nessa indústria, com assim vários dispensários geridos e criados por mulheres. E isso, na hora que eu vi isso acontecendo aqui, naquele boom que foi, assim, nessa virada, né, da legalização de 2018, eu decidi ficar. E aí eu decidi ficar sem saber, assim, muita coisa. Falei, não, só aquelas coisas meio que você vai fazendo e depois você vai ver. A prova de que ela realmente é movida a revoluções. Decidi ficar sem muita noção, fui indo. Não, e assim, inclusive eu vim sem visto, assim, eu vim com visto de turista, que você tem 3 meses de visto, e chegou aqui, eu tive que, né, mudar a vida, ter de visto de trabalho, visto de escola, né, aquela coisa toda, porque eu tinha que estudar para ficar aqui e tal. Mas foi muito assim nesse impulso de falar, não, eu quero fazer parte disso. Então, assim, eu não tinha noção do que eu ia fazer, assim. E uma posição de entrada é uma posição de budtender, é uma posição de entrada na indústria. Então, foi para isso que eu apliquei. Eu trabalhei. E aí, só que nesse meio tempo que eu estava esperando visto, esperando minha vida se resolver, assim, não é simples, né? O que é um budtender?
Budtender é como uma atendente de loja de cannabis. Então, a gente tem uma loja de cannabis que a gente chama de dispensário, e o budtender é igual o bartender, a pessoa que te serve drink, a gente é o budtender, é o que serve bud, que é a flor da cannabis. Então, esse é o trabalho. E eu costumo dizer que ele é uma encruzilhada entre, né, o atendente e um farmacêutico, porque a gente tem que falar de dose, a gente tem que explicar produto, então eu brinco que a gente fica nessa encruzilhada, assim. E aí, nesse processo que eu comecei a trabalhar, eu fiquei esperando, né, meu visto, mas demorou uns 6 meses para eu começar a trabalhar desde que eu mudei para cá. E foi uma época que eu estava assim, investindo o que eu tinha em educação. Então, assim, eu fui em todos os congressos, em todos os talks, eu comecei a entrevistar pessoas da indústria, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa de campo mesmo, assim, era uma pesquisa livre, ainda não podia, né, estar vinculada à universidade, nada aqui, eu estava de turista, mas eu comecei a fazer uma pesquisa de campo, ia para os Estados Unidos também, fui em vários congressos nos Estados Unidos, nos outros estados legalizados, né? Porque aqui a gente está a 40 minutos da divisa com os Estados Unidos, de Washington, né? Que é pertinho de Seattle e tal. E aí, nesse processo, eu ia depois disso, eu comecei a entender muito e a estudar muito sobre ciência da cannabis, porque aí eu descobri que existia um universo de pesquisa que eu não sabia que existia. E ter contato com os maiores pesquisadores, como é o caso do Ethan Russo, que é um médico, né, que também mora aqui perto, nessa divisa que eu falei, aqui umas ilhas perto de Seattle. E nesse processo todo, quando eu entrei na indústria para trabalhar como budtender, eu fiquei muito chocada, assim, porque nada daquilo que existia nas conversas de congresso existia no final, quando a gente ia vender cannabis. Então, quando eu entrei, eu já era a pessoa que mais entendia, assim, de ciência da cannabis, do dispensário que eu trabalhava. E eu não entendia, assim, você chega, eles te dão um iPad e fala, pronto, pode começar o trabalho. Assim, não tem treinamento, não tinha nada, assim. Eu fiquei, assim, chocada de como você tem coragem, né, de pegar uma pessoa nova no mercado, dar um iPad e falar, vende aí. E você ter centenas de produtos para vender sem entender nada de cannabis. E aí foi assim que eu comecei a fazer um programa de educação para dentro desse dispensário, martelando que a gente precisava de educar. Eu gosto, assim, de pessoas que vão lá, ver o problema e falam, não, o que eu posso propor para mudar esse problema que tá muito errado? E foi um processo também muito doido, porque, assim, ao mesmo tempo eu sou imigrante, sou latina, então, assim, e sou mulher, então esse espaço não é dado. Então, com certeza, assim, tinham pessoas, e principalmente homens, europeus ou daqui canadenses, que tinham muito mais espaço. E foi um trabalho, assim, bem complicado, assim, para mim, de conseguir me provar e me reprovar várias vezes, por todas essas questões, né? Assim, quando você é imigrante também, eles falam, até aqui você pode ir, você está ótima de budtender aqui, parabéns, mas a partir daquilo ali você não pode. E então, como eu tenho uma convicção e uma confiança no que eu sei, né, na minha parte intelectual, assim, eu apertei, escrevi para o presidente da empresa, fazia reunião, assim, de uma forma que assim, que não é um espaço muito difícil, assim, não é dado. E então, dentro desses percalços todos, eu acabei saindo dessa empresa e entrando em outra que é de uma mulher. E aí as coisas começaram a melhorar, mas hoje eu trabalho com essa parte de treinamento de quem trabalha na loja, dos budtenders, e trabalho também na parte de ciência, né? Eu construí todo o Budtender Program, o programa de educação de Budtender da empresa, e também faço um trabalho que é muito complicado no mercado hoje, que é pesquisar os produtos. Então, a gente tem uma gama de produtos. Na minha loja, acho que tem uns 500 produtos,
e eu tenho que pesquisar, analisar o teste de laboratório para tentar ver qualidade, segurança e decidir o que a gente vai comprar e o que não vai comprar, porque tem uma oferta muito grande de produto. Então eu faço esse trabalho de pesquisa dos produtos aqui do mercado legal também do Canadá. Eu acho que você até já respondeu um pouco da pergunta que eu ia fazer agora, né? Quais são as dificuldades que você enfrenta como imigrante aí? E para você falar um pouco sobre o programa que te levou até aí, né? E se você recomenda esse ou outros programas para quem tem esse interesse. Assim, como eu falei, foi muito na doida, não aconselho ninguém. Eu até fiz uma live grande no Instagram para poder falar para as pessoas sobre esse processo, porque assim, eu falo justamente porque eu aconselho o contrário. Então, assim, não venha de visto de turista, não venha sem entender nada. Eu tinha a sorte de ter meu irmão aqui, então meu irmão já tinha casa, né, para ficar um tempo pelo menos, e tinha o apoio da minha família também. Tinha uma grana de reserva, então eu acho que isso é uma coisa que foi essencial, né, que é um privilégio para mim, assim, por isso de eu ter conseguido estar onde eu estou hoje, fazer as coisas que eu faço se não fosse sem esse apoio. Mas eu indico as pessoas a se planejarem, assim. E para quem quiser vir, é essencial ter o básico de inglês, um básico avançado, assim, principalmente porque você tem que comunicar né, sobre cannabis. Então, acho que essa parte não tem como fugir. Mas acho que é importante vir com esse propósito mesmo. Se eu tivesse arrumado a minha vida antes no Brasil, vindo com visto de trabalho, às vezes até dá para vir com visto de residência permanente já do Brasil para cá, com certeza é muito mais aconselhável, não teria gastado tanto dinheiro com advogado, não teria gastado... então teria ficado com tanta incerteza, que foi assim, a cada 6 meses era, vou conseguir renovar, não vou conseguir, até conseguir que a empresa fizesse um visto para mim, é uma coisa que é difícil de acontecer, porque ninguém te conhece. Então, assim, foi uma coisa que eu tive a sorte também de ter uma empresa bacana e de ter uma mulher muito bacana, né, na frente da empresa, que entendia o valor disso que eu estava propondo, que também não é todo mundo que entende. Então, acho que foi uma série de sortes junto com muito trabalho, mas é uma adrenalina que nenhum imigrante merece. E normalmente as pessoas têm que vir mesmo para estudar. Eu paguei um college, fui estudar, porque mesmo já tendo mestrado e tudo mais, porque é o jeito que você consegue ter visto para ficar. Então, esse foi o programa. Massa. Agora a gente vai chegar num momento aqui que eu vou denominar como um subquadro, que é o Fala Mesmo. Quais são as críticas que você ainda tem ou faria à indústria da maconha? Seja ela aí no Canadá ou, né, a que ainda nem existe de fato no Brasil? Ou existe já agora com as farmacêuticas? Depende, né? Muita reflexão. Bom, a gente, se for falar mal da indústria canadense, você pode reservar outra live inteira, né, outro programa inteiro para eu falar mal. Mas eu consigo ficar umas 3 horas aqui criticando. Mas acho assim, só pegando esse gancho também do que você falou, acho sim que a gente tem uma indústria da cannabis. A indústria da cannabis, ela não só toca a planta, ela pode também não tocar a planta. Então, tudo que a gente tem hoje, né, de tabacarias no Brasil, isso é a indústria da cannabis. Todo o tráfico de drogas que a gente tem de cannabis é a indústria da cannabis. A gente tem, inclusive, uma indústria da cannabis internacional entre Paraguai e Brasil durante, sei lá, quantas centenas, décadas aí, desse mercado internacional. Então, isso é a indústria da cannabis. A partir do momento que tem pessoas comprando e vendendo e tendo, né, formas de se arranjar isso na sociedade, eu acho que a gente precisa se reconhecer como indústria. Assim, a gente tem mídia especializada já, a gente tem trabalhos como o seu trabalho, de muitas pessoas. Eu também tenho um curso né, de ciência da cannabis em português, então de alguma forma eu estou atuando na indústria da cannabis do Brasil hoje. Então eu acho que tem várias formas de todas as grow shops, né, que vendem fertilizante, que vende tudo menos a semente. Então isso também é a indústria da cannabis. Eu acho que é super importante a gente se reconhecer como indústria para a gente ter força para se posicionar em questões políticas, principalmente. Eu acredito muito na educação, mas não,
e para mim essa é a saída, assim, é pelo menos uma ótima opção para a gente começar a desestigmatizar a planta, mas acredito que a gente precisa de força política, e a gente não consegue isso. As associações também fazem parte da indústria da cannabis, apesar delas não terem fins lucrativos, elas estão dando emprego, estão movimentando e gerando muito emprego e gerando também, né, essa awareness, essa visão, né, assim, do que é a cannabis hoje no Brasil, sensibilizando, assim, milhares de pessoas que às vezes nunca tiveram essa visão sobre a cannabis, então também são da indústria da cannabis. E além disso a gente tem blogueiro, tem, né, todo mundo aí tipo falando sobre cannabis de alguma forma. Tem também a indústria médica e farmacêutica, né, como você falou, que também faz parte. Eu comecei a falar no Instagram, eu sou uma pessoa muito da parte acadêmica e muito reservada, assim, na minha vida, assim. Nunca postava nem foto minha no Instagram, assim, dá para ver lá, porque eu continuo usando a mesma conta de que eu sempre tive no Instagram, mas assim, eu comecei a falar de cannabis publicamente, assim, e me colocar mais por causa também. Esse é um papo bastante importante também, né? Por que você começou a falar? Exatamente, assim, porque o primeiro vídeo que eu tenho, até repostei ele esses dias, porque ele tá super atual, foi há uns 2 anos atrás, e eu tava falando exatamente da Anvisa, foi quando a Anvisa liberou, como eu falei para você, eu sou meio movida a revoltas, então, assim, eu sou super tímida nas câmeras, e eu nunca tinha gravado um vídeo, e principalmente essa situação de botar um telefone e você falar pro nada, para mim isso é uma coisa impossível. Hoje em dia eu tô um pouco mais acostumada, mas e aí foi um momento que eu falei, não, eu tenho que falar alguma coisa, porque tinha uma classe médica inteira achando maravilhoso a Anvisa né, liberar o CBD, tinham setores da indústria comemorando, e eu tava assim, tipo, o que é que a galera tá comemorando? E aí eu fui e gravei esse vídeo, e a partir daí, desse momento de revolta com a Anvisa, eu comecei a falar, o Brasil, ele é o primeiro, talvez o único país do mundo que esteja abrindo primeiro para importação e não para exportação, e não para a produção do consumo interno. Isso é uma coisa, tipo, chocante. Eu não entendo nem como é que as pessoas acham que isso pode existir. De você ter empresa gringa no Brasil vendendo CBD e você não poder plantar, você não poder produzir no Brasil, assim, a não ser, né, pela judicialização desse processo, como é o caso dos habeas corpus e também das associações. Mas isso para mim é impensável, e dentro de qualquer indústria da cannabis, você conta isso no Canadá, se você conta isso na Califórnia, tipo, a galera fica chocada, fala assim, como assim? O que esse governo está querendo fazer? Hoje a gente está vindo para o 3º ano de legalização aqui no Canadá, tem 2 anos e meio, e aqui ainda não pode entrar nada que seja de fora, porque a gente tem que estabelecer o mercado interno. E, pelo contrário, foi uma indústria feita para exportação. A gente já exporta para a Alemanha, exporta para a Europa, exporta para a Austrália e tudo mais. Então, é bem impensável essa posição, assim, do Brasil, né? Assim, é muito difícil falar de Brasil nesse momento, porque a gente está vivendo... É um pesadelo mesmo, assim. Não sei nem... sei lá, não dá nem para... Não vamos nem entrar nesse assunto, que é sem fim. Mas, assim... Todo vídeo que eu gravo, a gente chega nesse momento, né? Quando a gente lembra do Brasil, a pessoa... Falamos ou não falamos? Eu falo que só por a gente estar fazendo isso aqui, a gente já tá falando, né? Então tá tudo bem. E as críticas em relação ao mercado à indústria, por exemplo, aí do Canadá, você tem alguma? Tenho várias. A indústria da cannabis do Canadá, ela foi feita... principalmente para os grandes, né? Então todo mundo que era pequeno produtor não consegue entrar, é muito caro entrar, muito difícil para os pequenos entrarem no mercado legal. Então tem ainda um mercado ilegal muito maior, e com muito mais qualidade e com preço muito mais baixo. Então, assim, para que serve a legalização se não for para incluir essas pessoas, né?
E esse é um processo que a gente vem tentando mudar, né? E vai ter a revisão do Atos da Cannabis esse ano, para tentar melhorar, mas assim, os pequenos ainda não estão dentro do mercado. Tem muita gente produzindo ilegal, vendendo ilegal, porque não consegue entrar nesse padrão que eles criaram, que é um padrão para grande investimento, de grandes empresas e tal, mas pelo menos não é para a indústria farmacêutica. Isso é uma coisa também é o meu mantra, né? Até eu escrevi um artigo sobre isso, que o meu mantra, que eu fico repetindo dia e noite, é que a indústria da cannabis não é a indústria farmacêutica. E eu tenho que repetir isso para sempre, porque parece que eu não entendo, nem assim, tem pessoas que são, né, assim, pró-cannabis, ativistas. Tem muita gente que entende isso como um discurso anti-ciência e não tem nada a ver, né? Nada a ver, é só por uma questão de que a cannabis é um fitoterápico e ela não é um produto da farmácia. Então, assim, ela não entra no modelo de produção da farmácia. Calha de ser de tudo que é fitoterápico, também ser benéfico para a saúde, né? Poder ser medicinal, mas isso não entra no modelo, não é um modelo de patente, não é um modelo sintetizado lá no laboratório que eles vão envidrar e vai ter a dose, cada um vai tomar aquela dose e vai dar super certo para tudo que eles... Assim, o modelo farmacêutico você tem uma substância e você tem um target, você tem, né, um alvo para aquela substância dentro do organismo. A cannabis simplesmente não funciona assim, e não funcionará, porque a gente tem uma planta que tem mais de 500 componentes. Tanto é que todos os testes, né, com THC isolado, CBD isolado, não são tão benéficos. Então, assim, isso é o básico da ciência da cannabis e é o básico ignorado. Então, assim, eu não entendo como as pessoas também falam no Brasil, a gente pode vender na farmácia de manipulação. Eu falei, mas como? Você vai pegar um potinho, aqui tem CBD, aqui tem THC, aqui tem mirceno, aqui tem limoneno, e aí você vai botar, o médico vai passar tantos miligramas de cada um e fazer uma formulação de cannabis, tipo assim, isso é, dentro da ciência da cannabis, improvável e impensável, e é o modelo que o Brasil está aderindo, porque a gente tem uma lógica de saúde ligada à indústria farmacêutica gigantesca de século, né? E é isso que a gente desconstrói com a educação, e é isso que a gente desconstrói falando e estudando ciência da cannabis, né? Aulas com Luna. Tem algum sonho que você já realizou dentro dessa indústria, né, dentro desse trabalho com a maconha, e algum sonho que você ainda deseja realizar? Ótima pergunta, assim, eu considero, assim, eu considero ter entrado na indústria da cannabis como bartender e ter achado essa linha, né, de educação, e fui aqui, pelo menos do que eu sei dentro aqui da indústria da cannabis, a primeira pessoa contratada como educadora canábica dentro de um dispensário e com essa função de pesquisa e de treinamento como educadora. Normalmente quem fazia esses treinos era tipo assim, o supervisor ou o manager, mas a minha empresa foi tipo a primeira que falou, não, você vai ser contratada como educadora canábica e curadora, porque eu faço a curadoria dos produtos que vão ser comprados. Então eu considero isso uma conquista, assim, que eu fico super feliz de ter sido em tão pouco tempo, assim, em um ano aqui no mercado eu estava nessa posição, em uma posição que eu criei, assim, eu mostrei, né, para essa empresa que eu acreditava que isso era essencial, inclusive para dar mais lucro para a empresa, e ver que isso também é uma coisa que modifica não só o atendimento, mas que modifica também a vida dos consumidores que vão na loja, com o aumento da educação deles sobre a planta. Então eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é uma conquista, eu fico super feliz com isso. Eu tenho uma coisa que eu ainda quero ter uma amplitude maior é conseguir nesse novo projeto que eu tenho, que é a Inflore, que é esse curso de educação que, assim, por motivos de pandemia me abriu essa né, possibilidade, que é de falar mais online, porque eu também não sou uma pessoa tão digital assim, não era, acho que agora eu sou. De pensar que eu poderia ter uma turma que tinham pessoas no Brasil interessadas em estudar ciência da cannabis e sobre o mercado. Então
Eu estou agora com a primeira turma, devo abrir a segunda em breve. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa que a gente pode sim criar um impacto de pessoas com mais conhecimento sobre cannabis dentro do mercado, e isso fazer uma diferença lá na frente. Então, assim, esse trabalho que eu faço com a Inflore é visando isso, é visando que tenham melhores pessoas com mais conhecimento e melhores propósitos dentro da indústria da cannabis. Ai, você me inspira, Luna. Você falando assim, dá um quentinho no coração. Antes da gente terminar, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pelas suas explicações. Acho que isso já vai dar uma introduzida para as pessoas conhecerem o seu trabalho, as pessoas que acompanham, né, os meus canais aí. Não são muitas, mas são poucas e boas, tá? Saibam disso. Eu queria que você, um quadro aqui para quebrar o gelo, queria que você discordasse da Luna de alguns anos atrás. Nos conte aqui alguma ideia, algum pensamento que a Luna de alguns anos atrás, ou muitos, enfim, tinha, que hoje a Luna 2021 não tem mais. Eu acredito que são tudo processos, assim, né? Eu acredito que eu aprendo muito com a Luna, né? Assim, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Uma coisa que eu lembrei a hora que você falou, que eu falei, essa aí é uma boa coisa para eu me contradizer, principalmente trabalhando que eu trabalho hoje. Eu lembro de escutar sobre o sistema endocannabinoide, assim, nessas viagens e em conversas, assim, falando assim, existe um sistema, e era muito mal explicado, né? Talvez seja por isso também que eu não entendia muito bem, mas falava assim, a maconha, ela liga dentro de um sistema feito para conectar a maconha no corpo. Era mais ou menos essa ideia que eu já tinha escutado sobre o sistema endocannabinoide. Eu falava assim, gente, isso é conversa de doidão, querendo justificar que tá fumando maconha. Isso eu lembro de pensar. E aí eu acho eu amei, continua. E eu acho que hoje isso é uma coisa que eu me né? O meu pensamento na época era esse, e aí hoje estudando o sistema endocannabinoide, eu sei muito mais aprofundadamente que realmente não é assim, e que esse sistema existe, parece mágica, porque a informação sobre ele foi negada. A gente tem conhecimento dele desde os anos 90 e até hoje, né? A gente vê principalmente a sociedade em geral, mas principalmente médicos ainda sem saber o funcionamento desse sistema dentro do organismo. E esse é um dos motivos também que eu fiz uma cartilha falando sobre isso, assim, porque eu acho que todo mundo tem que entender o que é o sistema endocannabinoide para poder conseguir entender. Você tem essa cartilha? Depois eu vou passar para colocar na descrição do link. Sim, ela tá no link da bio do meu Instagram. Eu fiz essa cartilha muito pelo desespero e revolta também de pessoas que, quando eu comecei a falar no Instagram, me escreviam, me mandavam assim um pote com óleo até aqui, verde, escuro, e falava assim, tipo, minha mãe tem câncer, quanto que eu dou desse óleo para minha mãe para curar o câncer dela? Ou então, assim, meu filho tá tendo ataque de epilepsia, eu arrumei esse óleo, mandava um outro óleo, uma foto de um óleo. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, não funciona assim. Eu não consigo saber aqui nessa distância, sem testar em laboratório, sem saber qual é a planta que foi feita esse óleo, sem saber a segurança disso, porque isso é feito no fundo do quintal, pode ser com um prensado, pode ser com qualquer planta, que não vai ser benéfico, pelo contrário, pode piorar. Então, nesse desespero, eu escrevi essa cartilha com 7 perguntas para as pessoas entenderem e conseguirem fazer para o médico e conseguirem fazer para quem está produzindo óleo. Eu acho que a gente vive no mundo em geral, mas no Brasil, muito uma hipocrisia em relação ao que a gente já faz o dia inteiro. Então, assim, se todo mundo no Brasil já fuma maconha, se todo mundo já está usando óleo, que seja legal ou ilegal, a gente tem que dar informação. Isso é redução de danos, né? De você ter esse tipo de informação. Então, esse é um pouco a minha ideia, de que as pessoas têm que, pelo menos, saber o básico de algumas perguntas essenciais sobre cannabis. É isso. Muito obrigada. Agora você pode dar suas últimas palavras aí. Já? Infelizmente, o conteúdo de vídeo, ele não pode ser o jeito que eu gosto, que é tipo 1h30 falando. E aí eu tenho que reduzir ele para que as pessoas assistam. Não, tá certo.
Bom, queria muito te agradecer pelo espaço, pelo seu interesse, também pelo seu trabalho que você faz. Eu acho que ele é diferenciado, assim. Eu acho que cada pessoa tem algo a contribuir do seu ponto de vista, como você falou, das suas origens, da sua formação, da sua proposta, né, para essa indústria da cannabis. Então, eu acredito e apoio e acho que a gente tem que ter vozes múltiplas dentro desse mercado e ter principalmente vozes de mulheres. Então estamos aqui para somar com que, né, com que puder. E só te agradecer mesmo por esse papo. Espero que a gente tenha outros. Espero que a gente tenha algum presencialmente um dia. Com certeza, não aguento mais falar de vídeo. Esses dias eu estava até brincando aqui, eu falei, pô, eu quero chegar no Brasil, eu vou marcar um bar e falar assim, venha todo mundo que me segue nesse Instagram, vamos encontrar todo mundo e quero fazer uma mega festa, porque, tipo, essa coisa aqui sem contato e sem fumar junto e sem estar junto, ela tem graça, mas vai ter mais quando a gente puder se encontrar e vai ser muito legal. Concordo total. É isso. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Veja mais vídeos como esses com outras mulheres antiproibicionistas nessa listinha que vai aparecer aqui de reprodução.